No último estudo, cobrimos uma introdução básica ao livro de Romanos e hoje vamos então começar com o capítulo 1. O livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, foi escrita no inverno ao fim do ano 55, ao início do ano 56. Foi escrito da Grécia. E a parte disso está sincronizado, digamos assim, com Atos capítulo 20, versículo 2. Foi durante esse período. Isso foi quando Paulo estava em Coríntios, na sua terceira viagem missionária. Ora, neste mapa aqui que estou a compartilhar, vemos que durante a sua terceira viagem missionária, ele viajou aqui pela parte sul da Turquia, então passou uns anos aqui em Efésios, de onde escreveu 1 Coríntios. Como sabemos, foi uma carta muito corretiva, muito forte. Então ele esperou por uma resposta e veio receber essa resposta aqui na área de Filipos, quando então ele escreveu o 2 Coríntios, depois de ter recebido comunicação de como os irmãos em Coríntios tinham recebido a sua carta. Depois ele prosseguiu mais para o Oriente e ele então brevemente viajou a esta província de Illyricum, como escreve em Romanos 15 que ele foi lá. E depois então ele desceu para vir a Coríntios. Foi aí, quando estava em Coríntios, quando ele escreveu esta epístola aos Romanos. Então, vemos aqui que ele esteve em Coríntios, escreveu a epístola aos Romanos e depois viajou para Jerusalém, onde foi entregar aquela, digamos, aquela ajuda, porque havia uma fome lá, e durante esse período ele foi imprisionado. Então, como vemos, esta epístola foi escrita alguns anos, talvez 4 ou 5 anos, antes de Paulo ir para Roma como prisioneiro, e foi lá cerca dos anos 59 a 61 da Era Corrente. O tema básico desta epístola é o plano de salvação de Deus. Uma vez mais, o plano de salvação de Deus é o tema básico desta epístola. E assim, dos capítulos 1 a 8, vemos bem descrito de uma maneira em sequência o plano de Deus para redimir o homem do salário do pecado humano, porque todos se desviaram. E então, nesses primeiros capítulos, demonstra que todos pecaram, e no capítulo 8 depois está a descrever a obra do Espírito Santo que nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. Depois, nos capítulos 9 a 11 de Romanos, Paulo está a falar acerca de como Deus está a tratar os judeus e qual é a preocupação pelos judeus, pois eles, ao fim, terão a salvação também. E nos últimos capítulos de Romanos, capítulos 12 a 15, Paulo está a encorajar os irmãos a crescerem e responderem, e ele responde a várias perguntas que eles tinham. Por isso, vemos aqui, muito brevemente, um sumário desta epístola. Os primeiros 8 capítulos, como disse, são mais relacionados com o plano de Deus para redimir o homem do salário do pecado, e especificamente os primeiros 3 capítulos são muito interessantes, porque inicialmente Paulo está a escrever aos gentios acerca
da educação incorreta que os gentios tinham tido. E por isso, está claro, educação incorreta, estou a falar do modo religioso e da verdade científica. Havia muitas mentiras e ideias que estavam incorretas que eles tinham sido ensinados. E por isso Paulo diz aos gentios que eles não têm nada de que se gloriar. E depois, começando no capítulo 2, lá para o meio desse capítulo, cerca do versículo 17, Paulo então começa a falar aos judeus e dizendo que eles tinham a lei, mas não têm razão de se sentirem superiores, pois os judeus também não têm nada de que se gloriar, pois têm a lei e não a cumpriram. E então, no capítulo 3, ele coloca todos os gentios e judeus no seu, digamos assim, devido lugar. Então vamos começar com Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui vê-se, em primeiro lugar, Paulo está a dizer que é um servo, isto é, um escravo, digamos assim, de Deus, mas também é um servo, neste caso, como apóstolo. Um servo, um escravo ao serviço de Deus, mas que foi chamado para ser apóstolos. E por isso, todos nós, de uma maneira geral, digamos assim, somos, entre aspas, escravos de Deus. Todos nós fomos comprados por um preço, tal como nos escravos nos tempos da antiguidade. Nós também fomos comprados por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, que foi pago com a vida de Jesus Cristo, o seu sacrifício. E por isso ele tem direito de nos dizer o que fazer. Isto é importante entendermos, porque o mundo cristão hoje em dia diz, olha, é só aceitar Jesus Cristo, mas é mais do que simplesmente aceitar Jesus Cristo, muito mais. É crer nele. As pessoas dizem, é só acreditar. Não, crer quer dizer obedecer. Se eu creio ou acredito no que uma pessoa diz, eu faço o que essa pessoa diz. E por isso, nós temos que obedecer a Jesus Cristo, porque ele tem o direito de nos dizer o que fazer, porque ele nos comprou. Somos escravos dele, digamos assim. Como diz aqui, somos seus servos. A palavra grega é doulos, que significa escravo. Ora, aqui também está a falar que Paulo foi chamado para apóstolo. Ora, o que é um apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado. Enviado com a mensagem do Evangelho, isto é, com as boas novas. E por isso Paulo, digamos assim, foi-lhe dado uma missão, foi comissionado e capacitado divinamente por Deus para pregar o Evangelho. Note bem aqui que é um ponto interessante, que hoje em dia muitas pessoas se autodenominam com a comissão de pregar, mas é Deus que dá a certas pessoas, aquelas que eles quer, com essa responsabilidade vital da igreja. Quer dizer que nós não pregamos, sim, pregamos pelo nosso exemplo, mas essa é a maior parte da nossa responsabilidade, sermos o exemplo para ajudarmos os servos de Deus, aqueles que ele deu a comissão de fazer a obra, para eles fazerem a obra, e nós, como membros, apoiamos esses que são os membros do corpo que, digamos assim, têm a boca. Nós, como membros do corpo, somos outras partes do corpo, mas não todos não somos uma boca. Todos, cada um tem uma certa responsabilidade no corpo de Cristo.
que é a Igreja de Deus. Ora, vemos aqui também separado para o Evangelho de Deus. Sim, Paulo foi separado para pregar o Evangelho de Deus. Vemos que, às vezes, é mencionado o Evangelho de Cristo, outras vezes é mencionado o Evangelho do Reino, outras vezes é mencionado o Evangelho eterno. E sim, há várias expressões, digamos assim, usadas. Mas a pergunta, então, estamos a ver evangelhos diferentes? Está claro que não. O Evangelho, a Boa Nova, é a mensagem do Reino de Deus. Isto é, que o governo de Deus vai reinar na terra e trazer paz à terra. É a mensagem que Jesus Cristo é esse governante. É, digamos assim, a parte principal, central deste governo e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E parte desse Evangelho é como nós entramos nesse reino através de Jesus Cristo, pelo que ele fez por nós. Então essa é a mensagem que Jesus Cristo trouxe a nós, é a mensagem do que ele fez por nós para possibilitar o reino de Deus vir a reinar na terra. Essa é a mensagem que Deus enviou por Jesus Cristo e por isso não há nenhuma contradição nessas expressões, Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. Ora, continuando no versículo 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Ora, o Antigo Testamento está cheio de profecias sobre Jesus Cristo e sobre a Boa Nova, isto é, do Reino de Deus. Este é do Evangelho. E por isso a vinda do Reino, o milénio, a segunda vinda de Jesus Cristo, o seu sacrifício, tudo isto foi profetizado no Antigo Testamento. Na realidade, há um certo professor das Escrituras do Antigo Testamento, uma pessoa que se chama J. Barton Payne, escreveu um livro intitulado Profecia Bíblica, e ele diz que há 58 profecias no Antigo Testamento sobre ou acerca de Jesus Cristo e o seu sacrifício. Diz que há 56 profecias acerca da segunda vinda de Cristo. Diz que há 47 profecias no Antigo Testamento sobre o milénio e que há 574 versículos no Antigo Testamento que, de uma forma ou outra, apontam para ou descrevem ou fazem referência à vinda do Messias. Por isso vemos que havia muitas profecias que os profetas descreveram no Antigo Testamento, isto é, nas Santas Escrituras, porque naquele momento em que Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, as Santas Escrituras, nesse momento, nessa altura, era só o Antigo Testamento. E por isso, lendo de novo, o qual Deus antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Prometeu este Evangelho, esta Boa Nova. Vejamos também em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Aqui lemos: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, vê-se então que o Antigo Testamento tinha previsto, como disse a Escritura nessa altura, era pura e simplesmente o Antigo Testamento, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo:
todas as nações serão benditas a ti. Isto é parte do Evangelho, que todas as nações, judeus e gentios, seriam benditas através das promessas a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. Também em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, lemos: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Isto é, a vossa chamada, a nossa vocação, a nossa chamada e eleição, a nossa escolha. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por isso vemos aqui, precisamos de fazer cada vez mais firme a nossa chamada, a nossa vocação e eleição, ou que nós fomos escolhidos, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno, isto é, no reino de Deus, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o reino de Deus, que é o reino de Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibas e estejas confirmados na presente verdade. Sim, embora vocês saibam, mas continuarei a encorajar a vocês a seguir o caminho. E por isso vemos que tudo foi profetizado e os apóstolos reconheceram que esta mensagem, a qual foram inspirados a escrever, era não só para aquela geração em que eles viviam, mas para nós, que viveríamos muitos anos depois. E por isso, isto foi profetizado no Antigo Testamento, assim como os apóstolos sublinharam estas profecias, agora com o entendimento adicional do que Jesus Cristo tinha feito. E por isso, mesmo sem o Novo Testamento, havia conhecimento suficiente no Antigo Testamento para a salvação. Por isso, muitas coisas que são declaradas no Novo Testamento já tinham sido mencionadas no Antigo, mas simplesmente foram expandidas ou amplificadas no Novo Testamento. Vejam também 2 Timóteo, capítulo 3, começando no versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E é que desde a tua meninice, isto é, Paulo a instruir Timóteo, que era um ministro, que estava a educar ou a treinar este ministro, este jovem ministro, Paulo está a dizer, é que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, está claro, o Antigo Testamento, que podem fazer-te sábio para a salvação. Se o Antigo Testamento tinha suficiente lá para fazer uma pessoa sábia para a salvação pela fé que há em Cristo. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E por isso, como mencionei, havia informação suficiente no Antigo Testamento para a salvação. Houve homens no Antigo Testamento que, como sabemos, nunca viram um versículo das Escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão nunca viu um versículo do Antigo Testamento. O que é que Abraão leu da Bíblia? Nada.
Não existia ainda nessa altura. O que é que Isaac leu da Bíblia? O que é que Jacó leu da Bíblia? O que é que Jó leu da Bíblia? Nada. E por isso é uma benção para nós termos a Bíblia hoje. Ora, Deus revelou o seu caminho de pessoa para pessoa e conforme os anos foram passando, eles escreveram essas revelações e por isso nós hoje somos abençoados por ter as Escrituras. E mesmo muitos daqueles no Antigo Testamento só tinham o que nós chamamos o Antigo Testamento, e muitos deles nem tinham o Antigo Testamento completo, porque o Antigo Testamento ainda estava a ser, digamos assim, compilado. E por isso nós temos uma benção de ter a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento, para lermos, estudarmos e aprendermos disso. Continuando então agora no versículo 3 de Romanos capítulo 1. Vou começar a ler de novo no versículo 2 para lermos o contexto. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. E por isso, vê-se aqui, Cristo era físico, era descendente de David segundo a carne. Quando ele foi uma pessoa física, ele era uma pessoa que estava na carne. Ele era físico. Não desobedeceu, não quebrou a lei, mas estava na carne. Continuando então no versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, vamos então ler isto cuidadosamente. Primeiro, é declarado Filho de Deus. Sabemos que Cristo também era divino. Ele nunca perdeu a divindade. A divindade dele era o caráter dele, o perfeito caráter de uma pessoa que não pecava, e por isso, através do Espírito, ele manteve-se divino. Era um ser divino, isto é, um ser que nunca pecou, tinha uma natureza, um caráter de obediência a Deus, divina. Mas a sua linhagem física, digamos assim, biológica, veio através da sua mãe Maria. Vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 1, aí vemos a linhagem física, digamos, biológica de Jesus Cristo. Isto é, através da sua mãe. Vê-se aqui Mateus capítulo 1, versículo 1, começando aí, vê-se o livro da geração de Jesus, filho de David, filho de Abraão, e depois diz Abraão gerou, e assim está esta descendência completa, até ao versículo 16, e depois diz Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. E por isso vê-se aqui que aqui em Mateus 1 está a dar a linhagem de José. Mas a sua linhagem física de Jesus Cristo, isto é, biológica, veio através de Maria. Mas aqui em Mateus está a dar a linhagem de José. Mas José não era o seu pai, digamos assim, biológico. Não tinha o mesmo género, código génico, género, DNA. Por isso, José era o seu padrasto, para propósitos legais, fisicamente. Na realidade, Deus Pai era o pai de Cristo. O pai de Cristo não era José. E por isso diz, versículo 16,
E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Por isso está a dar a linhagem do padrasto para propósitos legais. Mas na realidade, Deus Pai era o seu Pai. É importante entender isto, que Jesus Cristo foi o único que foi gerado deste modo. Ora, o que é que eu estou a dizer? Vejam uma escritura que muitas pessoas sabem praticamente cor e salteado, mas vejamos aqui João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Em João 3, versículo 16, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esta palavra unigênito é uma palavra muito significante neste contexto. Quer dizer que é o seu único filho que foi gerado por ele. Jesus Cristo foi o único filho do Pai que foi gerado pelo Pai. A palavra unigênito vem da palavra grega 3439, monogenes, que significa o único filho. Essa palavra é usada também em termos físicos. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 7. Em Lucas capítulo 7, vê-se a palavra monogenes usada no grego, que está traduzido aqui como único. Lucas 7, versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vê-se aqui que o filho desta viúva tinha falecido, mas era o filho único. A palavra único é monogenes, era o único filho daquela senhora, daquela viúva. Também lemos no capítulo 8 de Lucas, capítulo 8, versículo 42. Aqui vemos outro caso de uma filha única. Aqui vemos vou começar a ler para lermos o contexto do versículo 41. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava que entrasse em sua casa. Versículo 42. Porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. Esta palavra única é monogenes. Era a única filha desta pessoa, aqui que chamava-se Jairo. Em Lucas, capítulo 9, versículo 38, Lucas 9, versículo 38 diz: e eis que um homem da multidão clamou dizendo: mestre, peço que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Único, monogenes, que tenho. E por isso vemos aqui em João 3, versículo 16, que Jesus Cristo era o Filho unigênito. Isto é, o Filho único de Deus Pai, que foi gerado deste modo, desta maneira, gerado diretamente pelo Pai. Vejamos também em João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, monogenes, do Pai, cheio de graça e de verdade. O único que foi assim gerado pelo Pai. Vejam também João capítulo 3, lemos há pouco o versículo 16, mas agora vamos ver o versículo 18. João capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Lembra-se que atrás da palavra crer tem que ver praticar, obedecer.
Mas continuando aqui no versículo 18, diz assim: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, isto é, monogenes, o único filho assim gerado, o único filho gerado pelo Pai, o único ser humano que foi gerado diretamente pelo Pai e não por um ser físico. E por isso, José era o padrasto de Jesus, não era, digamos assim, tecnicamente, o pai de Jesus. Vejam então aqui em Lucas, capítulo 3, versículo 23, Lucas, capítulo 3, começando no versículo 23. Lê-se aqui: e este mesmo Jesus estava começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Heli. Como se cuidava filho de José, porque na realidade ele era enteado de José, mas é como se cuidava, era filho de José, mas ele era enteado. E assim, aqui está a demonstrar, aqui em Lucas 3, começando no versículo 23 até o versículo 38, vê-se aqui a linhagem física, isto é, biológica, de Jesus Cristo, pela mãe física dele. Pela mãe física dele. E não pelo padrasto. Por isso lemos aqui, por exemplo, em Lucas 3, versículo 30, Lucas 3, versículo 30, e diz assim, ele, através de Maria, ele era de Levi, e Levi de Simão, e Simão de Juda, e Simeão de Juda, e Juda de José, e José de Jona, etc, etc. Ele era judeu. E por isso vemos que Jesus Cristo era biologicamente judeu pela mãe. Também isso é apoiado com o que lemos em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versículo 14. Hebreus, capítulo 7, versículo 14. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. E concernamente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, porque o sacerdócio era de Levi, não de Judá. Por isso, continuando então aqui onde estávamos a ler, em Romanos capítulo 1, versículo 4, declarado Filho de Deus, então explicamos isso em maior detalhe, mas diz aqui, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos. Ele foi declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vejamos isto. Em primeiro lugar, Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, ainda não tinham consumido o matrimónio, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o poder de Deus, é a semente divina que procede do Pai. João 15, versículo 26. Por isso, essa semente divina que procede do Pai é o que gerou Jesus Cristo. Mas o Pai é o Pai e foi gerado através da semente divina que procede do Pai. João 15, versículo 26.
Isso é, digamos assim, o primeiro estágio, digamos assim, foi gerado pelo Espírito Santo. Isto é o único que foi assim gerado pelo Pai, o monogenes, o Filho unigênico, o único que foi gerado deste modo. Mas também foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Vejamos em Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então esta é, digamos assim, a segunda etapa, a segunda parte. Perdão, a primeira parte foi que foi gerado no ventre de Maria. E a segunda parte, como um ser humano. A segunda parte é que ressuscitou com poder. Vejam então em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. E por isso vemos que o poder de Deus, esta sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que é o Espírito, que é a operação dessa força do seu poder, que é o Espírito Santo, que manifestou em Cristo, ressuscitando através desse poder de Deus, que é o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, fazendo Cristo, fazendo Filho de Deus com poder pela ressurreição, como lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder. Isto, digamos assim, foi a segunda etapa. A primeira etapa, a primeira fase, foi quando foi gerado, monogenes. Depois foi ressuscitado. Então foi ressuscitado e assim declarado como filho espiritual, agora não só como um ser humano, mas agora como um ser espiritual, filho de Deus, em poder. Em poder, sim, porque foi gerado pelo poder do Espírito Santo, mas também em poder. Ele agora tem poder. Ora, vejam em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Foi gerado quando, digamos assim, o que eu mencionei há pouco, entre aspas, aquela primeira etapa, quando o Espírito de Deus, que procede do Pai, entrou no ventre da Maria e, digamos assim, a impregnou, a fertilizou, a fez grávida com Jesus Cristo dentro do ventre dela. Esse foi o momento de monogenes. Por isso é que diz: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então essa é a segunda etapa, quando ele veio a ser espiritual, ressuscitado de novo, ou nasceu de novo na sua ressurreição. Vejam então no versículo 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Agora está a usar uma palavra diferente. O primogênito. A palavra primogênito é da palavra grega 4416, que significa protokos. Ora, uma vez mais, a palavra monogenes, que é a palavra grega 3439, é o único que foi gerado desse modo. Mas a palavra primogênito
Protokos, é o primeiro que nasceu dos mortos, que veio de ser físico para os mortos. Vejam em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz, falando acerca de Jesus Cristo, qual é a imagem do Deus invisível, isto é, do Pai, o primogênito de toda a criação, o primeiro que nasceu como ser espiritual, depois de ter sido um homem e depois de ter morrido. O primogênito de toda a criação. Protokos. Veja também no versículo 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, o corpo espiritual de Cristo, é a igreja de Deus, e ele, Cristo, é o princípio e o primogênito, protokos, dentre os mortos. Isto é o primeiro nascido dos mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Por isso, somando numa frase simples, Jesus Cristo é o unigênito do Pai e é o primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo, assim, tornou-se Filho de Deus, o primeiro nascido com poder, pela ressurreição dos mortos. Igualmente, nós seremos, digamos assim, os segundo nascidos. Ele foi o primeiro nascido com poder, o primogênito. Nós vamos ser os segundo nascidos. Por isso nós, hoje, somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que viremos a ser, como lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 2. Mas ainda não somos realmente filhos de Deus com poder. Sim, somos filhos de Deus, mas ainda não somos filhos de Deus com poder. Através da ressurreição, à vinda de Cristo, o mesmo acontecerá conosco como aconteceu com Cristo, à ressurreição dele, 3 dias e 3 noites após a sua morte. Por isso, tal como ele recebeu um corpo glorificado, será dado a nós também um corpo glorificado. Vejam 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e 43. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Ressuscitaremos em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, com poder. E por isso, seremos ressuscitados em glória e em poder se estivermos na primeira ressurreição. Nessa ressurreição, então, seremos filhos de Deus com poder. Então, continuando, irmãos, a ler no versículo 5 de 1 Romanos, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Pelo qual, irmãos, em primeiro lugar, lembrem-se aqui, Paulo está a dizer, vejam aqui no versículo 1, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, fui chamado para ser um apóstolo, fui separado para pregar o Evangelho de Deus. Este Evangelho foi prometido desde o início. Este Evangelho é acerca de Jesus Cristo, a obra, o trabalho, como Jesus Cristo é, digamos, central para este plano de salvação. Ele foi declarado Filho de Deus, Jesus Cristo, em poder, pela ressurreição. Jesus Cristo, pelo qual recebemos, quem é este recebemos? Nós, isto é, Paulo, apóstolo, e aqueles que estavam com ele a fazer essa obra. Nós recebemos a graça e o apostolado. Isto é, nós, os apóstolos e aqueles que estão a trabalhar comigo nesta equipe, digamos assim,
Nós recebemos, primeiro, a graça de Deus, que traz a salvação. Leiam, por exemplo, Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Lemos, porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. A graça salvadora. Por isso, a graça de Deus, Pai, é essa que traz salvação. Esta bondade, este carinho, este ato de graça, de generosidade, de amor, do que Ele nos dá, é para nós sermos salvos, para termos a vida eterna. E por isso, continuando no versículo 5, através de Jesus Cristo, recebemos a graça e o apostolado, isto é, a responsabilidade de enviar ou divulgar esta graça aos gentios e aos israelitas. Este apostolado de ser apóstolo para explicar este mistério de que não é só para os judeus a salvação, mas também é para os gentios. Em Atos, capítulo 9, versículo 15, Atos, capítulo 9, versículo 15, lemos. Diz também o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A missão de Paulo era, digamos assim, em 3 partes. Primeiro, ir para os gentios, o que ele fez. Depois, era para ir, como diz aqui, neste versículo, em Atos 9, versículo 15, para ir aos reis. E depois, aos filhos de Israel também. Ele tinha 3 responsabilidades. E por isso, esta graça, este apostolado, esta responsabilidade de Paulo era de divulgar este evangelho aos gentios e aos israelitas e também aos reis. E então vemos aqui no versículo 5, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. O propósito final do Evangelho, desta graça, deste plano de Deus para a salvação, através da fé, é para a obediência. É para a obediência. A obediência é uma consequência necessária da fé divina. Isto é, se eu tenho confiança ou fé em Deus, eu vou obedecer e fazer o que Ele diz para fazer. É uma consequência natural e necessária da fé divina. E diz assim, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Isto é, entre todo o mundo, entre todas as pessoas, entre todas as nações, que, ao fim de contas, vão ter que obedecer em última instância, ao fim de tudo. Em outras palavras, este Evangelho era para ser proclamado a todas as nações, para que todos tenham a oportunidade, mais cedo ou mais tarde, de crer, isto é, obedecer, e serem salvos. Pelo seu nome, como diz aqui ao fim do versículo 5, pelo que Jesus Cristo fez, para honrar a Cristo, para a glória de Cristo, em cujo nome esta boa nova está a ser pregada. Então, é pelo seu nome e para a glória dele. Em Atos, capítulo 15, versículo 14, Atos 15, versículo 14, Atos 15, versículo 14, lemos, Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Um povo para o seu nome, para o nome de Deus, para serem filhos de Deus, para serem parte da sua
família. Ora, continuando agora no versículo 6 de Romanos, capítulo 1. Diz assim, entre as quais sois também vós chamados para seres de Deus. Isto é, entre as quais todas essas nações, sim, porque a fé é para todas as nações, e vocês, romanos, também são chamados para seres de Cristo. Entre estas nações, os romanos, que estavam a ser chamados, por isso é que Paulo foi enviado a eles para pregar o Evangelho. E Paulo era o apóstolo aos que não eram circuncisos, isto é, aos incircuncisos. Essa é a grande chamada de Deus. Veja aqui Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, isto é, para a meta, para o objetivo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A soberana vocação, esta grande, alta, altíssima chamada de Deus para nós. Nós somos chamados. Poucos são escolhidos. Pena, porque é uma chamada tão soberana, é tão grande. Não devemos desperdiçar esta chamada. É uma chamada soberana. É uma soberana vocação de Deus através de Cristo. Continuando agora no versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por isso vemos aqui nestes versículos, Paulo disse, eu sou um servo de Deus, fui chamado para ser o apóstolo, para pregar este evangelho acerca de Cristo, que através dele recebemos a graça e o apostolado, isto é, Paulo, e por isso fomos chamados, e vocês também são chamados para serem de Jesus Cristo, e a todos vós, e eu, Paulo, estou a escrever a todos vós que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Sim, algumas traduções dizem chamados para ser santos, mas a palavra para ser não está no original, e algumas Bíblias em que essa palavra aparece, essa palavra está em itálico. E por isso nós somos chamados santos. Isto é, nós somos santos, somos separados do mundão e devemos de viver de uma maneira diferente do mundão. E então, nesta introdução, Paulo está a dizer, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação, digamos assim, normal de Paulo quando introduz uma epístola. Ele simplesmente está aqui nestes versículos a introduzir a epístola e dizer, bem-vindos irmãos, graça a vocês e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, vê-se que o Espírito Santo, digamos assim, se fosse uma pessoa, tinha sido deixado de fora novamente, o que seria um insulto. Está claro que o Espírito Santo é o poder de Deus, não é uma pessoa. Ora, continuamos agora no versículo 8. Versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em todo o mundo. Em todo o mundo. Qual mundo? O mundo desse dia. Nesse dia o mundo era, digamos assim, o mundo romano. E então nesse mundo romano era anunciada a vossa fé. Quer dizer, o que os romanos estavam a ser um exemplo para as outras congregações da igreja à volta, aí nesse período. E diz assim no versículo 9, diz assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O meu espírito é o espírito do homem no homem, de Paulo,
que estava junto com o Espírito Santo de Deus, e por isso ele viu que era necessário cumprir o propósito de Deus, e isso é necessário, termos o Espírito de Deus para cumprirmos o propósito de Deus, e então assim temos esse contacto com Deus, e ele orava por eles constantemente. Diz assim, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. Versículo 10 e 11. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Ele queria ir ter com eles, e queria estar com eles, para serem estabelecidos, para dar a eles um dom espiritual. Isto é uma ajuda espiritual, indo vê-los e dando a eles um conhecimento adicional do Evangelho. Versículo 12. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. E assim, ele não se estava a elevar espiritualmente, mas diz que todos nós vamos beneficiar mutuamente esta fé mútua. Vocês vão beneficiar da minha vinda e eu vou beneficiar da vossa, de ir ver vocês. É como eu, quando visito irmãos em Angola ou no Brasil, eles beneficiam da minha visita e eu também beneficio espiritualmente de ver eles sendo fiéis a Jesus Cristo. Continuando então no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E assim ele está a dizer, ele foi, digamos assim, impedido, talvez por circunstâncias, digamos assim, ou possivelmente por Satanás, mas o desejo dele era para que ele pudesse transmitir esse dom espiritual, essas boas novas, esse mistério de que os gentios também têm oportunidade à salvação. Lembra-se que a igreja em Roma era primeiramente ou principalmente uma igreja gentílica, mas que também havia lá alguns judeus. Continuando agora no versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Bárbaros, naquele termo, eram aqueles que não eram cultos, não eram sabedores da cultura deles. Por isso eram considerados ignorantes, bárbaros. Aqueles que até possivelmente não falavam o idioma grego. E ele diz assim, vou pregar o evangelho a todos os homens, gregos como bárbaros, sábios como ignorantes. E lembrem-se, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Deus diz, eu escolheu os tolos para confundir os sábios. Por isso, Deus está a pregar o evangelho a todos, mas muitas vezes é os tolos, é os pobres, é os fracos que estão-se a manter fiéis na igreja de Deus. Versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. E por isso, com a força que eu tenho, com a possibilidade que eu tenho, eu desejo anunciar o evangelho a vocês que estáis em Roma. Desejo anunciar o evangelho. Ora, lembrem-se que Jesus Cristo pregou o evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, Marcos capítulo 1, versículo 14, vemos que Jesus Cristo pregou o evangelho desde o início. Marcos capítulo 1, versículo 14. Diz assim, Marcos 1, versículo 14. E depois que João Batista, foi entregue à prisão,
veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus Cristo pregou o evangelho do reino de Deus. Veja um bocadinho mais adiante em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Diz aqui, e aconteceu depois disto que Jesus, daqui, está claro, andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Jesus Cristo pregou de aldeia a aldeia, de cidade a cidade, o evangelho do reino de Deus. E os 12 apóstolos estavam com ele. Eles viram que estavam a ser treinados nesta responsabilidade. Ao fim da sua vida, após ele ter ressuscitado, lemos então em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Marcos 16, versículo 15 e 16, e diz assim, e disse-lhes, depois de ele ressuscitar, disse aos apóstolos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E por isso vê-se que, depois de Jesus Cristo ressuscitar, ele pregou o evangelho. Qual evangelho? O mesmo evangelho que ele pregou quando ele era um ser humano e como ele ensinou aos 12 para pregarem. Foi aquele que Jesus Cristo pregou. Jesus Cristo pregou o evangelho. E por isso o evangelho de Cristo, como lemos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é esta mensagem que nos ajuda a ter esta esperança, que é parte desta inspiração do poder de Deus para a salvação. E depois diz, para todo aquele que crê, isto é, aquele que vai obedecer, crê e por isso obedece. Primeiro do judeu e também do grego. O evangelho, a mensagem, foi pregada aos judeus primeiro e depois também aos gregos. Vemos, por exemplo, em Atos 10, a história de Cornélio e a sua família, a visão de Pedro, e vemos que ele teve esta visão e que ele não entendia o que era esta visão, e depois mais tarde vai saber, agora entendo. É porque Deus não está só a chamar os judeus, mas está a chamar os gentios, e não podemos chamar um gentio como uma pessoa impura ou imunda. E por isso diz assim, este é o poder de Deus para a salvação. Isto é, para nós sermos resgatados, para sermos salvos, sim, inicialmente, da pena da morte. Mas é o poder deste evangelho vai libertar as pessoas da pena da morte, porque vai convencer as pessoas a se arrepender e finalmente andarem na caminhada para a vida eterna. Por isso é que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque é esta mensagem da boa esperança, através do que Jesus Cristo fez, para podermos escapar a pena da morte. Então, continuando agora no versículo 17. Diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aqui vê-se nesta mensagem que um dos pontos críticos aqui é a justiça de Deus. A justiça que vem de Deus. Diz aqui, a justiça de Deus, que vem de Deus, da maneira pela qual, através da justiça de Deus, é através dessa justiça que o homem pode alcançar um estado ou uma condição de ser aprovado, isto é, de estar em conformidade, isto é, de ser justificado perante Deus. Isto é, de estar em conformidade
com a lei e o caráter de Deus, porque confia em Deus. Isto é de fé em fé. E por isso a mesma palavra grega para justificar ou justificação é uma palavra semelhante à palavra de justiça. A palavra justiça é a palavra grega 1343, dikai sunei, mas a palavra justificar e justificação é 1347, 1344, 1345. São palavras semelhantes à justiça, que é 1343. Por isso são conectadas. Por isso a justificação, isto é, ser feito justo perante Deus, ser feito uma pessoa que está correta e limpa perante Deus, isto é uma pessoa que está em união com Deus. E por isso, um dos temas desta epístola é ser feito justo com Deus. E isso é parte do grande tema desta epístola, que é o plano de salvação de Deus. Por isso lemos em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Lemos nas bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 4, precisamos ter fome e sede da justiça. Não é da minha alta justiça, mas é da justiça de Deus. E por isso diz de fé em fé. O que pode significar que, sim, temos uma fé inicial, mas precisamos de crescer para ter uma fé mais profunda. Por outro lado, pode significar que recebemos o Espírito Santo e assim temos a fé de Cristo em nós para crescermos. Também, a fé é um dom do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 11, particularmente versículo 9, vê-se que a fé é um dom do Espírito Santo de Deus. Assim, a fé de Cristo torna-se a nossa fé, não só porque nós crescemos em fé, não só porque nós recebemos o Espírito Santo e temos a fé de Cristo em nós, a mentalidade de Cristo em nós, a maneira como Ele vive e pratica o caráter de Cristo em nós, e assim a fé de Cristo torna-se a nossa fé. E adicionalmente é um dom do Espírito Santo, que Deus ainda nos dá um bocadinho mais adicionalmente. Ora, de outro modo, digamos assim, podia estar a referir-se da fé antiga, judaica, que era simplesmente uma obediência literal à lei, para a fé nova, que é a amplificação da lei, porque a lei foi aumentada, amplificada, como lemos em Isaías 42, versículo 21, ele exaltou a lei, e assim esta fé nova é uma obediência à lei espiritual de Deus. E por isso é de fé a fé. Da fé de Deus para nós, e nós vimos a ter a fé de Deus, da fé física, da pequena fé que temos fisicamente inicialmente, para virmos a ter uma fé maior espiritualmente. Mas o ponto principal aqui é que devemos estar crescendo em fé. E por isso é que diz, o justo viverá pela fé. A palavra-chave aqui é viver. Não é apenas acreditar neste modo de vida, temos que viver nossa fé. Temos que viver a lei de Deus. E por isso esta epístola nos diz como viver pela fé de uma maneira nova. Isto é, guardando a lei de Deus com a ajuda de Jesus Cristo, isto é, tendo a mentalidade de Cristo em nós, isto é, o Espírito Santo de Deus em nós. Por isso este é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito do Filho, temos esta mentalidade. Mas é um ponto que os judeus não entendiam. Eles não entendiam esta aplicação espiritual. Eles tentavam justificar-se por sua conta própria, vendo apenas o ponto de vista físico, como vamos estudar em Romanos capítulo 10, versículo 1 a 3, diz que eles tinham zelo, mas eram ignorantes da justiça de Deus. E por isso nós temos que nos submeter à justiça de Deus. Irmãos, nós precisamos da justiça de Deus. Por isso este versículo 17, digamos assim, estabelece o cenário básico do tema desta epístola.
Então, no próximo estudo, cobriremos mais sobre a justiça de Deus.